Fala pessoal, tudo bem? Sou o Donato, canal de Eu Sou do Turo, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Gerdau. A Gerdau, ela atua no setor metalúrgico, ela tem 120 anos de mercado e entre 2015 e 2016 ela passou um perrengue, chegando as ações dela custarem a R$1 e hoje elas chegam a custar R$9. Essa empresa ela cresceu junto com a informação, entretanto, e somente em 2017 realmente a família ela saiu do jogo e colocou um CEO externo na empresa. Isso traz transparência e chama mais investidores para dentro da empresa. Se você gosta desse tipo de conteúdo de geração de valor, já vai deixando um gostei e nos siga para estar acompanhando todos os vídeos que eu venho trazendo semanalmente para você. Então vamos compreender um pouquinho sobre a Gerdau, que produtos que ela faz. Entrando no site dela, indo nos produtos e mercados e em todos os produtos, a gente vai ter toda a gama que ela trabalha. São diferentes barras com os mais diversos perfis e também propriedades materiais com máximo 1020, 1045, 1060. A gente vai ter telas de Gerdau, treliças Gerdau, vergalhões, a gente vai ter os tarugos, fazem toda a parte de produção de aço em larga escala. E aí eles entregam para os seus clientes que vão fazer uma usinagem com esse material a fim de produzir algum item interessante. Então eles cuidam da parte da mineração, a parte da siderúrgica, elas fazem um pouquinho da parte da conformação ali e também faz o transporte até os seus clientes. Entrando no RI deles, vamos no primeiro ponto que seria a estrutura societária para entender essa holding da metalúrgica Gerdau e a Gerdau SA. Como a gente pode ver, a metalúrgica Gerdau ela é dona de 37% da Gerdau SA e a Gerdau SA ela tem uma gama diversificada dentro da parte mineradora e siderúrgica, como a gente está vendo aí. Ela atua em diversos lugares, como Estados Unidos, Colômbia, República Dominicana, Venezuela, Uruguai, Argentina e México. Agora vamos na composição acionária para entender um pouquinho. Na Bovespa, a gente vai ter 4 tipos de código. A Gerdau SA com as ordinárias e preferenciais e a gente vai ter a Metalúrgica SA, controladora de tudo, tanto ações ordinárias e preferenciais. Lembrando que a Gerdau SA ela tem maior liquidez de mercado. Na Bolsa dos Estados Unidos, ela também atua e a gente também tem no segmento da Bolsa de Madrid. Então, a gente não vai encontrar o controle acionário aqui. A gente vai ter que ir no tópico de divulgação de resultados e em controle acionário. Lá no controle acionário, a gente vai ter que abrir um relatório e vai apresentar para a gente como que está a situação acionária. Temos aqui o INDAC com 43% das ordinárias e quase nada de preferencial. A gente tem o grupo Gerdau Empreendimentos com 32%, isso resulta então numa porcentagem de 75% das ordinárias na mão de um grupo. Entrando aqui no Fundamentei, a gente vai ver que eles têm 100% no tag along, tanto nas preferenciais e ordinárias. Ele participa em 0,23 no índice Bovespa. Agora a gente vai para os relatórios. Como eu falei lá em 2015, 2016, eles passaram uma dificuldade, então eu sou obrigado a pegar esse relatório. Eu vou pegar também o relatório desse segundo trimestre de 2020 e também eu vou pegar o segundo trimestre de 2019 para a gente entender um pouquinho. Então, olhando o faturamento de 2015, segundo trimestre, e 2016, segundo trimestre, eles vão chegar perto de 10 bilhões de reais. Se a gente pegar o faturamento do 2018, vai chegar perto dos 12 bilhões de reais. No segundo trimestre de 2019, chegou em perto de 10 bilhões de reais. E nesse ano, no segundo trimestre, chegou numa receita líquida de 8,7 bilhões de reais. Então, teve uma queda. Em relação ao EBITDA ajustado, a gente vai ver que é uma margem de 2015 de 11%, em 2016 foi de 11% também, em 2018 foi de 13%, em 2018 foi de 14,6%, em 2019 foi de 15,5% e nesse ano foi também de 15%. Mesmo com a pandemia, ela teve um bom desempenho com esse EBITDA aqui. 16, a gente tem um lucro líquido de 184 milhões de reais. Isso dá uma porcentagem de 4%, 4,3%. Em 2018 foi de 3,6%, em 2019 foi de 3,5% e esse ano continuou 3,5%. A gente pode ver que o ROI dela, essa receita líquida, ela seria muito apertadinha. Eu não gosto muito disso, mas como é uma empresa que ela está num lugar estratégico, de dificuldade, só que é um setor que é necessário, é preciso fazer a produção de aço. Tem que ter uma empresa desse porte. Por isso que, na minha
minha visão, é um investimento um pouco mais conservador quando a gente fala desse tipo de empresa. O CAPEX dela, de 2012 até agora, vem diminuindo. Foi lá em 2012 de 3 bilhões, 2013, 2 milhões e 600, 2015, 2,3 bilhões, em 2019, de 1,7 bilhões, e em 2020 se pretende investir 1.600 bilhões de reais. Para quem não sabe, CAPEX é quando a empresa ela pega o seu caixa e investe em novos produtos, novas aquisições de equipamentos, de empresas. Então isso seria o indicador CAPEX. Isso impacta quando a gente fala de uma empresa. Imagina o seguinte, quanto que o CAPEX, ou seja, quanto que a empresa tem que ficar investindo para que ela consiga ser competitiva. Se o CAPEX for muito alto, como a gente está percebendo aqui, a empresa ela vai ter um retorno muito baixo. Vamos pegar um exemplo do Facebook. O Facebook já tem a plataforma. Agora, o CAPEX dela é baixo frente ao que ela tem que fazer para gerar retorno. Isso é a diferença desse indicador CAPEX. Por isso, quando eu falo da Gerdau, quando a gente fala de um CAPEX de quase 2 bilhões de reais, sendo que o orçamento dela é entre 8 a 10 bilhões de reais, é 20%, imagina que 20% do faturamento dela tem que ser auto-investido na empresa para que ela consiga competitividade, para que ela consiga gerar 4 a 3% de retorno líquido. Ela também vem buscando novas aquisições, como exemplo aqui, 20% da receita, ela pretende vir de novos negócios daqui a 10 anos. Exemplo, quem não sabe, existe a cravação utilizando estacas metálicas. Eles fizeram a aquisição de uma empresa que faz a parte da cravação das estacas metálicas. Antes, eles só vendiam a estaca. Hoje, eles já fazem, elas verticalizaram esse processo. A Gerdau, para facilitar essa parte de logística, ela fez a aquisição no ano passado de uma empresa, a Silat, no Ceará. Uma coisa bem estranha, quando eu estava pesquisando sobre a empresa, é que 11% de todas as vendas que eles fazem é através da internet. Isso mesmo, as pessoas compram vergalhões de aço pela internet. A Gerdau ela tenta agilizar o processo de tomada de decisões, onde ela diminui a hierarquia da organização, e ela também fez que os CEOs e os diretores eles ficassem mais juntos dentro de uma sala, onde a conversa, a possibilidade dessas conversas, onde agilizar as tomadas de decisões. Isso é muito bom para a empresa, porque cada minuto conta. A redução desse tempo, né, nas tomadas é muito interessante. Compreendendo agora um pouco da liquidez desse ano, a gente vai ver que ela tem um prazo médio de dívida de 7 anos e pouquinho, sendo que o custo médio dessa dívida é 4,7 ao ano, e a gente vai ver que ela está bem distribuída entre 2021, 2022, 2023, aí a gente vai ver perto de 1,5 bilhões de reais esse pagamento da dívida. Em 2024 a gente vai ter o pagamento de uma dívida um pouquinho maior de 3,3 bilhões. Só que ela está bem distribuída, então isso é bom para a empresa. A gente vai pegar a dívida sobre EBITDA, a gente está vendo hoje que está dando 2,78, e a empresa ela vinha de uma baixa, entretanto começou a sofrer uma pequena alta. Depois de ler essas informações, o que a gente entende da Gerdau? A Gerdau ela está no setor de alta competitividade, ela necessita investir demais, ela tem que cuidar das suas dívidas, ela precisa de capital de giro, ela precisa estar se inovando todos os anos para continuar a atuação dela de mercado. A dívida dela entre 2015 e 2016, ela é entre 2,6 chegando a 4 vezes o EBITDA. Isso para o setor metalúrgico é uma alavancagem muito alta, porque percebe, a margem deles é pequena. Então qualquer falha desse processo aí pode ocasionar um rompimento, numa bola de neve. Então a empresa ela pode ter alavancagem sim, só que ela tem que ser uma alavancagem moderada, com cuidado, como é que a gente vem vendo agora. Ela reduziu basicamente aí pela metade a alavancagem de 2016 comparada ao ano de agora. Falando sobre o fluxo de caixa da empresa, em 2019, no segundo trimestre foi 361 milhões, no terceiro trimestre de 2019 foi de 1,8 bilhões, no quarto trimestre foi de 2,3 bilhões, no primeiro trimestre de 2020 houve um prejuízo de 441 milhões no seu caixa livre, e no segundo trimestre de 2020 já se recuperou dessa crise. Houve um aumento da dívida causado pelo aumento do dólar, já que 85% da sua dívida está relacionada ao dólar, mas como ela tem empresas atuando, como nos Estados Unidos, ela também ganha nesse setor. Entretanto, o resultado disso, dessas compensações que ela tem lá na empresa dos Estados Unidos e aqui no Brasil, essa atuação, ela teve um
prejuízo. Por isso que aumentou um pouquinho essa dívida nesse trimestre. Ponto bem importante ser dito aqui que falta aço no mercado brasileiro e isso faz uma demanda, necessitar dessa demanda. A construção civil, ela está em alta, então isso faz que o aço seja mais utilizado, mais é necessitado nesses momentos e a Gerdau ela ganha com esse mercado. Com a Selic embaixo, os investidores vão buscar novas oportunidades, como a parte da construção civil. E é por isso que a construção civil hoje, ela vem crescendo, vem ganhando espaço, porque há uma oportunidade desses fundos imobiliários crescer e a Gerdau ela vai ter que produzir para entregar esses tipos de materiais. Por isso que a gente vai ver, ela tá ganhando, tá indo bem, né, nessa parte das reformas, das casas que vem vindo. Então elas ganharam nisso no primeiro trimestre, até no segundo trimestre também, foram ajudadas pelo setor imobiliário. Outro ponto importante ser dito é que a gente precisa acompanhar um pouquinho o setor das commodities, tanto no aço como no carvão. Quando a gente vê o mercado futuro dessas duas commodities, ali no pior tempo da pandemia, a gente vai ver que o aço ele perdeu 15% do valor e o carvão ele perdeu 30% do valor. Ou seja, ficou mais barato produzir aço para a empresa. Então, por isso que pode ter resultado aí, um resultado um pouco mais positivo. Outra parte que a Gerdau vem fazendo, ela vem cortando as fábricas que ela não vem trazendo a rentabilidade que eles pretendiam, como a de Michigan, porque ela não trazia a rentabilidade necessária. Então, ela vem tentando buscar um pouco melhor dessa performance dela. Também o preço da sucata, ela vem crescendo nos últimos anos, deixando um pouco mais caro esse processo da produção de aço. E outro ponto importante é ser dito que não existe hoje um material que seja substituível como o aço. O aço ele tem grandes propriedades como alta resistência. A utilização do aço deve crescer no mundo, já que o aço ele apresenta sustentabilidade, a possibilidade de reciclagem dele, diferente do concreto. O aço também ele tem uma tenacidade maior, fazendo estruturas mais esbeltas. Os arquitetos podem esbojar mais um pouco dos projetos, já que ela tem essa possibilidade de conformação facilitada. Uma transformação que aconteceu dentro da Gerdau foi a transformação digital. Ela utilizou aí a parte da inteligência artificial para auxiliar nos processos, como na compra de carvão, um exemplo, onde existe lá uma inteligência que fica acompanhando o mercado dos índices futuros e ela compra, variando determinados casos, ela vê qual o melhor momento da compra do carvão na parte da mineração. A Gerdau ela vem cuidando, onde ela tem um processo de mineração a seco, ou seja, ela não precisa dessa barragem como aconteceu em Brumadinho, todos os rejeitos já são empilhados e é onde elas também têm uma pesquisa que eles fizeram, demonstrando que eles poderiam construir casas utilizando esse rejeito. Para quem acompanha as mídias, viu muitos grupos de investimento como o BlackRock fez uma demanda ambiental fortíssima, onde fez que as empresas necessitassem cuidar um pouco mais de sustentabilidade. A gente vai ter alguns pontos interessantes a dito sobre a Gerdau. A Gerdau hoje ela tem 115 funcionários só para pagar a parte da tributação aqui dentro do Brasil, porque a lei tributária aqui no Brasil é muito complicada. Já lá nos Estados Unidos ela precisa só de 7 pessoas. Para a diferença que tem que se gastar só nessa parte da administração. Até numa entrevista, o CEO deles aponta que o Brasil ele perde 22% do PIB só pela ineficiência dos processos. Uma preocupação seria se os Estados Unidos poderia taxar nosso aço. Na verdade, não é que eles taxam nosso aço, mas existe uma limitação da importação do nosso aço. Hoje, os indicadores mostram que há um gap entre a produção da exportação aqui do Brasil para os Estados Unidos, então isso não influencia. A Gerdau também ganhou demais nessa desvalorização do câmbio, porque com a desvalorização eles começam a exportar mais, mesmo com todos os custos do Brasil, ela vem aí conseguindo trazer competitividade no mercado internacional, que isso é muito incrível se a gente parar para pensar, porque o Brasil ele tem um alto custo na parte tributária, ele tem um alto custo na parte da energia, gás natural, da eletricidade, ele também tem um alto custo, dificuldades, né, na aquisição de alvarás. Para ver se a empresa está barata ou não, a gente vai comparar as empresas do mesmo setor. Então a CSN ela tem um valor de mercado 5 vezes mais, a Ferbasa ela tem aí o valor de mercado 1,3% mais, a Usiminas tem 0,9%, a Gerdau tem entre 1,1 a 0,9. Depende de qual holding que você vai investir. Vendo isso, eu vejo se a Ferbasa ela vem demonstrando esse potencial aí, esse ROI líquido, eu vejo o crescimento nela. Já no Gerdau, não vejo um crescimento tão acentuado. Um ROI de 3,5% não é um retorno que me agrada muito. Ou seja, a empresa ela não tem como trazer uma valorização tão alta em pouco tempo. Lembrando que eu não posso fazer recomendações porque eu não tenho crachá, mas eu posso falar um pouquinho minha opinião em relação
relação à Gerdau, eu vejo uma empresa conservadora, aquele perfil um pouco mais conservador, que é uma empresa mais tradicional, que ela não vai trazer alguma surpresa, ela sempre tem aquele desempenho, mesmo se for pouco, mas é um desempenho contínuo. Já para um perfil um pouco mais arrojado não é interessante, porque a gente já percebeu que a empresa é um pouco mais tranquila. Ela não é uma empresa aí onde ela pode nos assustar, de repente tem uma valorização altíssima. Então essa é a minha opinião sobre a empresa. Sempre é uma empresa boa, eu vejo a Gerdau sim, uma empresa boa, ela produz material de qualidade. Dentro dos meus projetos eu faço uso do catálogo da Gerdau, mas eu vejo sim a Gerdau tendo competitividade de mercado, frente aos números que ela aponta. Só que lembrando, para mim isso aqui é mais um perfil conservador do que um perfil agressivo. Então vai depender um pouco do seu perfil de investidor. Se você gostou desse tipo de conteúdo de geração de valor, já vai deixando o gostei e nos siga para estar acompanhando todos os vídeos que eu venho trazendo semanalmente para você. Se você tem alguma sugestão de alguma empresa que eu faça uma análise, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo e posteriormente vai virar um vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui é educativo e eu não estou incitando vocês a fazer nenhuma manutenção na carteira de investimento de vocês. Esse conteúdo aqui é somente educativo.